Bom dia, primeiro ano, tudo bom? Vamos lá fazer a correção dos exercícios, apostila página 44. Exercício 17, ele fala lá, no triângulo ABC, o ângulo A mede 40 graus, sendo o ponto o seu incentro, quanto mede o ângulo BOC. Então eu desenhei um triângulo ABC, certo? Ele tem as medidas dos ângulos que foi colocado aí para mim. Ele fala que o ângulo A mede 40 graus, certo? E ele quer o ângulo BOC. Então o ângulo BOC, o centro, calculei aqui o centro desse triângulo aqui, certo? Então ângulo BOC, que é o outro triângulo que eu tenho embaixo, BOC. Então eu sei que o ângulo A vale 40. O ângulo B vale quanto? Não sei. Então o ângulo B vale aqui, ó, um ângulo. O ângulo C vale também aqui. Aí eu fiz a divisão dos ângulos, que ele quer saber quanto vale o ângulo. Eu dividi o ângulo no meio, certo? Dividi o ângulo no meio. Esse aqui não precisa, que o A já tem o valor dele. Então quanto vale esse ângulo aqui? Eu coloquei esse ângulo aqui como alfa. E esse daqui como beta, certo? Alfa e beta. Se eu dividir no meio aqui, eu tenho alfa, beta e beta, né? Então, se eu pegar o triângulo ABC, que é o triângulo maior, no triângulo ABC, eu tenho aqui, quantos alfa eu tenho aqui? Eu dividi no meio, eu tenho 2 alfa, eu tenho 2 beta, 2 alfa mais 2 beta mais 40 é igual a 180, certo? Mais isso, 180, certo? 2 alfa mais beta é igual a 180 menos 40, mudei de lado. 2 alfa mais beta é igual a 140, certo? Se 2 alfa mais beta é igual a 140, logo, então, quanto vale alfa e beta? Alfa mais beta é a metade, né? Isso vai valer quanto? 70. Então, o valor de alfa aqui e beta aqui vai valer quanto? 70 graus. Se esses dois aqui vale 140, os dois ângulos aqui é a metade. Então, isso aqui vai valer 35 e 35, que os dois juntos dá 70. Logo, eu peguei o triângulo aqui, ó, BOC, triângulo BOC, o triângulo BOC, mais quem? Mais alfa, ó, BOC, o ângulo BOC mais alfa mais beta é igual a 180, certo? BOC, alfa mais beta vale quanto? 70. Então, BOC mais 70 é igual a 180. BOC igual a 180 menos 70. BOC é igual a BOC é igual a 110 graus, certo? Aí nós temos aí o 18. O 18, ele fala para mim aí, um fazendeiro está projetando uma construção de 3 casas de um rancho. As linhas tracejadas desse desenho representam caminhos de pedra entre essas casas. Então tem um desenho aí, onde tem as 3 casas. Desenho aqui, certo? Desenho as 3 casas, A, B e C, certo? Aí ele fala, o projeto também deve prever a construção de um poço, que fica a uma mesma distância das 3 casas. Dessa forma, o projeto completo deve indicar o local do poço, né? Como que eu vou indicar o local desse poço? Daí tem as alternativas aí, certo? Então, se eu tenho aí as 3 casas aí, a construção das 3 casas, né? Eu tenho um ponto equidistante entre os 3 vértices, né? Se eu traçar aqui, ó, centro aqui, centro aqui, centro aqui, certo? Se eu traçar, só que o centro das 3 circunferências aqui, eu não vou ter a distância equidistante das 3 casas. Então, se eu traçar uma circunferência circunscrita nessas 3 casas aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter o centro da circunferência. O centro da circunferência, ele está o quê? Equidistante às 3 casas. Ó, casa A, daqui até aqui é centro, daqui até aqui é centro, daqui até aqui é centro. Então, logo, eu tenho o quê? O centro dessa circunferência, ele está no centro de quem? Das 3 casas aqui. E a distância delas são as mesmas, porque o raio é o mesmo, certo? O raio é o mesmo. Então, logo, para mim, o circuncentro de um triângulo retângulo é coincidente com o quê? Com o ponto médio da sua hipotenusa. Ó,
A minha hipotenusa está aqui, certo? E o ponto médio da hipotenusa é o quem? É o circuncentro dessa circunferência aí, que é o encontro das hipotenusas, da hipotenusa. Então, logo, é a alternativa que dá mais certo para mim, é a alternativa quê? Alternativa C, certo? Sobre uma das medidas, das medianas do triângulo ABC. Uma das medianas do triângulo ABC, então, única mediana que está aqui é essa daqui, né? A mediana, uma das medianas. Porque a mediana aqui, ó, é o centro aqui, que se eu traçar aqui, ó, do ponto A até esse centro da circunferência, eu tenho aqui essa distância. Da casa B até o centro aqui é a mesma distância, que é o raio. E daqui até aqui é a mesma distância, que é o raio. Então tem que ser aonde, né? Sobre uma das medianas da hipotenusa, o centro da mediana da hipotenusa. Então aqui é a alternativa C. Aí eu tenho aí o 19. Aqui não tem muito cálculo para se fazer nesse 18 aqui não, tá? É só desenhar aí uma circunferência aí circunscrita nesse triângulo aqui. Ela circunscrita, ela passa entre os três vértices. Então tracei uma circunferência passando entre os três vértices da circunferência, e o centro da circunferência, ele vai dar onde, certo? Ele vai dar bem aqui pela minha hipotenusa, certo? Vai dar bem na minha hipotenusa. E se eu imaginar aqui, ó, daqui até aqui é raio. Daqui até aqui é raio. Daqui até aqui é raio. Então a distância é a mesma. Daqui até aqui também é raio. Então a distância é a mesma, certo? Então tem que ser aonde? Tem que ser o centro de quem? Da minha hipotenusa, certo? O centro da minha hipotenusa, ou o quê? O ponto médio da minha hipotenusa. O ponto médio da minha hipotenusa é a distância onde ele tem que construir o poço, certo? Aqui ele vai construir o poço, ok? Então, o que eu falei para vocês, a única alternativa aí que daí que é a alternativa C, sobre uma das medianas, é o ponto médio do triângulo ABC, né? Então, sobre uma das medianas, que é a mediana desse ponto aqui, que seria da minha hipotenusa, correto? Aí nós temos aí também o exercício 19, né? Ele fala lá, tem-se um triângulo equilátero e em cada lado mede 6. Triângulo equilátero, eles têm lados iguais, certo? Cada lado mede 6. O raio do círculo circunscrito, então eu tenho um círculo circunscrito nesse triângulo. Se ele é circunscrito, ele está passando para o lado de fora e pegando os 3 pontos, 3 vértices, circunscrito a esse triângulo. Em centímetros, mede quanto? Então eu quero o raio disso aqui. O raio disso aqui, eu tenho o quê? O raio é 2/3 da minha altura, porque eu achei aqui, ó, o baricentro, certo? Eu tenho ainda medidas para cima aqui, então eu tenho aqui 2/3 da altura, 2/3 da altura desse triângulo aqui, é o raio. Então logo, 2/3 de quem? Quem é o triângulo? O triângulo não é um triângulo equilátero? Se é um triângulo equilátero, é quem? L ao quadrado é L raiz de 3 sobre 2, certo? Ou podia ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, mas a gente já divide, então é L raiz de 3 sobre 2. Então é 2/3 de quem? Do triângulo equilátero. Então é 2/3 de quem? 6 raiz de 3 sobre 2. Aí eu fiz a multiplicação, 2 vezes 6 são 12. 2 vezes 3 são 6, então deu 12 raiz de 3 sobre 6. 12 dá para dividir por 6, dá quanto? 2 raiz de 3. Então, alternativa B aí, 2 raiz de 3, certo? Ok? Vamos lá? Continuando aí, nós temos o exercício 20, onde eu tenho lá, né, um triângulo. No triângulo ABC de figura seguinte, M e N são pontos médios dos lados BC e AB. Então tá aqui, ó, ponto médio BC, certo? BC, ponto médio, e AB o ponto médio. Então eu tenho M e N, são os pontos médios, respectivamente. Sendo AM igual a 15, certo? AM, tudo isso aqui, ó, vale 15. AM, deixa eu pegar uma caneta aqui melhor. Tá, vamos lá. Né, tudo isso aqui, AM é igual a 15 que ele me dá, certo? E ele dá também
GN igual, ó, AM igual a 15, GN igual a 4, certo? Dessa maneira, a medida do AG menos CG em centímetros é quanto, né? Então eu tenho aqui, G é o baricentro do meu triângulo. Se GN é igual a 4, então ó, GN é igual a 4. Quem é o GC? GC é 2/3 de quem? Do GM. Então é 2 vezes o 4. Porque aqui, ó, daqui até aqui é 4, certo? Isso aqui, ó, é 2/3 da figura, certo? Aqui, então, aqui é 2/3 da figura. Então eu tenho aqui, ó, 4. Aqui eu tenho 4 mais 4, então dá 8. Então 2 vezes 4 são 8, certo? Esse pedaço aqui. Então, GC é igual a 8, tá? Que eu tenho aqui 1/3 do baricentro. O centro da figura é 2/3 do triângulo retângulo, né? Então aqui eu usei o quê? 1/3. E aqui eu tenho 2/3, que é igual a 8. AM é igual a 15, certo? Então AM é igual a 15. Quem eu usei aqui, ó, certo? Se eu dividir aqui, são 3 partes também, né? Do centro, do ponto G. Então eu tenho aqui 15, tudo a figura. Quem eu usei aqui? Só 1. Então aqui eu também tenho 2/3 da figura, certo? 2/3 da figura vezes 15, eu tenho quem aqui? 2 vezes 15 são 30, dividido por 3 dá 10. Então esse pedacinho aqui, quem é? Esse pedaço aqui, AG vale quanto? 10. Logo eu tenho lá, AG menos CG é igual a quanto? 10 menos 8. 10 menos 8 dá 2, certo? Alternativa C. Deu para entender aqui? Eu tenho aqui o meu triângulo aqui, o baricentro dele, eu vou tirar o baricentro, é o ponto médio da minha figura. O ponto médio da minha figura, ela total, ela tem o quê? O meio da figura, ele não dá no centro certinho, né? Então ele dá o quê? 1/3 da figura, ou seja, né, 2/3 da figura, que é o que sobrou. Mesma coisa aqui para cá, ó, 2/3 da figura. Certo? 1/3 valia 4, 2/3, 4 mais 4 dá 8, certo? A mesma coisa aqui, 2/3 dessa altura aqui, eu tenho lá quanto? 10. Então eu tenho 10 menos 8 é igual a 2, certo? Então alternativa C. E eu tenho aí o exercício 21, que ele fala aí, né? Na figura seguinte, eu tenho ali o ponto F, que é o centro da circunferência inscrita. Então eu tenho uma circunferência escrita aqui no meu triângulo. Ponto F é o centro da circunferência escrita no meu triângulo. Do triângulo de vértices ABC. Triângulo de vértices ABC. Então está escrito lá no centro, inscrita dentro da figura. Sabe que o segmento DE e BC são paralelos. DE e BC são paralelos. Desenhei aqui. E AB vale 20. AB, tudo isso aqui, vale 20. Certo? E AC vale 30. AC vale 30. Certo? Até desenhei esse triângulo certinho, mas ele é meio maior aqui um pouquinho, né? Deixa eu arrumar ele aqui para vocês aqui. Deixar ele maior aqui. Sei lá. Certo? Esse lado aqui vale 30. E esse outro lado aqui vale só eu aumentar ele aqui, né? Aumentar ele aqui, tá? Certo? Vai mudar um pouquinho aqui. Aí eu tenho aí o quê? Eu tenho os segmentos aí. Então se aqui, tudo isso aqui vale 20, aqui vale quanto? Eu tenho aqui x e tenho y aqui. Então esse pedacinho aqui, ó, é 20 menos x. E esse pedacinho aqui é 30 menos y. 30 tira y. Logo, BC é paralelo a DE. BC é paralelo a DE. Tá aqui, certo? Os ângulos FCB, FCB e CFC, CFE são o quê? São concluentes, são iguais. Este ângulo é igual a esse ângulo aqui. Então, eles são o quê? Concluentes, tá?
O triângulo BDF, BDF é isósceles ao triângulo que, ó, esses dois triângulos são iguais. A base quem? É isósceles a base BF. Quem é a base aqui, ó? BF. Certo? Esse triângulo é isósceles a essa base. Esse triângulo aqui também é isósceles a quem? A essa base. CF. Certo? Logo, o que eu tenho aqui? AD, ponto A tá aqui, AD mais DE mais AE é igual a quem? A x mais 20, certo? X é igual a x mais quem? 20 menos x mais 30 menos y mais y, né? Se eu fiz aqui, ó, mais x menos x, morreu. Mais y menos y, morreu. Logo, tenho sobrou quem aqui? 20 mais 30 é igual a 50, certo? Então, é só analisar bem aqui a questão do triângulo, colocar os pontos no seu devido, colocar a circunferência, colocar o centro e trabalhar as medidas proporcionais ao que está falando aí, certo? Então, o perímetro do triângulo ADE, né? ADE, o perímetro desse triângulo, quanto que é, né? O perímetro dele é 50 centímetros aí, correto? Ok? Vamos parar por aí, gente. Na próxima eu gravo de novo e passo a resposta dos outros, tá? Fica muita coisa, já tá 16 minutos, ok? Então na próxima aula eu faço a resposta, gravo para vocês e passo, tá bom? Valeu, um abraço.